Oi gente, tudo bem? Meu nome é Paula Ering e hoje, na Cadência Bonita dos Bambas, a gente vai falar sobre um grande artista brasileiro, sambista, um dos maiores poetas brasileiros, que eu adoro, que é o Nelson Cavaquinho. Bom, o Nelson Cavaquinho é carioca, nasceu lá no Rio, na Barra da Tijuca, e o contato que ele teve com música foi desde muito criança, porque o pai dele tocava na polícia militar, tocava tuba, a mãe dele era lavadeira, e aos domingos, na casa dos pais do Nelson, sempre rolava roda de samba, na qual o seu tio, que também era músico, vinha tocar. Por causa de alguns problemas financeiros com a família do Nelson, eles tiveram que se mudar bastante. E numa dessas o Nelson teve que abandonar a escola e ele teve diversos trabalhos, inclusive como eletricista, como pedreiro, e também trabalhou na cavalaria da Polícia Militar. E no meio dessas mudanças de endereço e de trabalho, ele acabou encontrando muitos amigos músicos pelo caminho, que foi o caso do Heitor dos Prazeres, do Mazinho do Bandolim, o violonista Juquinha, que ensinou ele a tocar cavaquinho, violão, né, dizem as histórias. O Zé da Zilda, o Carlos Cachaça e também o Cartola, que tem uma história, não sei se é famosa ou não, mas já ouvi, que quando o Nelson encontrou o Cartola, eles ficaram tanto tempo conversando que o Nelson esqueceu do cavalo dele e o cavalo dele acabou retornando para a base militar sozinho e por causa disso ele ganhou uma detenção. Mas isso não era nada de novo para ele, de acordo com seus amigos e com o próprio Nelson, ele diz que ele ia tantas vezes na cadeia, em cana, que ele estava acostumado, que lá era bem tranquilo e que ele podia ficar compondo, e entre as músicas que ele fez no xadrez está Entre a Cruz e a Espada. A primeira vez que o Nelson Cavaquinho apareceu em um disco cantando e tocando violão foi em duas faixas do LP da Elisete Cardoso, Elisete Sobre o Morro, de 1964. Ele ganhou notoriedade ao ser descoberto e cultuado pelos frequentadores do bar do Cartola e da Dona Zica, a mulher do Cartola. O nome do bar era Zicartola. E ele acabou ficando conhecido quando ele já tinha mais de 60 anos. E a partir daí, ele consagrou um monte de sambas que são muito tristes, muito trágicos, que falam muito sobre a morte e que foram gravados por inúmeros cantores como Clara Nunes, Elisete Cardoso, Bete Carvalho, né? E aí a gente tem Luz Negra, Rugas, Degraus da Vida, Folhas Secas, A Flor e o Espinho, e juntamente com o seu grande parceiro de composição, que era o Guilherme de Brito. E essa parceria entre o Nelson Cavaquinho e o Guilherme de Brito durou quase 40 anos. O Nelson Cavaquinho fez bastante sucesso, mas ele era uma pessoa muito boêmia. Dizem, né, que ele saía das noites de shows no Teatro Opinião, em outros lugares, e ele virava a madrugada com o cachê que ele, né, ganhou aquela noite. Não só isso, como também ele dava muitas coisas pela rua para todo mundo que pedia. Ele nunca negava nada, dizem os amigos dele, né? Ele dava comida, bebida e às vezes voltava para casa sem nada de dinheiro, porque ele dizia que dinheiro não rimava com nada e que não dava samba. As letras do Nelson Cavaquinho são muito sombrias, a voz dele é muito profunda, muito rasgada pelo excesso de álcool, de tabaco, da vida boêmia. E o modo como ele toca violão, só com o polegar e com o dedo, é muito forte, muito dissonante, parece um pouco amador. E apesar de tudo, apesar de ser um dos sambistas e, não sei, né,
brasileiros que mais falaram sobre a morte, sobre o trágico, dizem que ele morria de medo da morte. Morria de medo da morte. Que tem até uma história que ele passou a madrugada inteira atrasando o relógio dele e que ele poderia enganar a morte dessa maneira. Infelizmente, em 1986 ele morreu, no dia 18 de fevereiro, aos 74 anos, de enfisema pulmonar. Uma pena que atrasar o relógio só funcionou daquela vez. E ele não conseguiu enganar a morte. Mas esta, sua musa inspiradora, né, foi uma das maiores causas dele ter ficado tão famoso, de ser uma pessoa tão profunda, tão trágica. Bom, para dar fim à nossa pequena descrição sobre quem foi Nelson Cavaquinho, eu vou tocar um samba dele, composto junto com o Guilherme de Brito, que tem como temática a grande inspiração da vida dele, a morte, e é um clássico que já foi gravado por muitos outros cantores, Quando Eu Me Chamar Saudade.